povo bem quebrado para fazer massagem, para arrumar unha, tá? Você que não paga o salão para sua esposa, aí, irmãos, amém? Traz a mulher para fazer unha, para ficar bem bonito, para ficar apresentável. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Saudações, paz seja com todos vocês. As crianças podem subir. Lembrando, não se esqueça de trazer as primícias na Santa Ceia, que são ofertas também para a composição da cesta básica. No finalzinho também, acho que o Projeto Mãos Amigas vão entregar um folder na mão de vocês, para que haja uma divulgação. Colaborem, amém? Quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 14. Semana passada estivemos em Andradina para a inauguração oficial da nossa igreja em Andradina. Glória a Deus. Também separamos mais uma pastora para o ministério, a pastora Daniela. No domingo viajamos para Nova Independência. Também separamos a pastora Marta. São pastoras auxiliares do pastor Domingos e a pastora Sônia, nas nossas 2 igrejas ali. Então estamos oficialmente com 4 igrejas, amém? Daqui a pouco nós vamos inaugurar mais uma. Está mais perto que você imagina. Atos capítulo de número 14. Versículo 20. Atos 14, 20. Quem encontrou, diga glória a Deus. Eu vou ler para vocês uns 3 versículos. Mas, quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe, 21. E eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Amém? Permaneçam na fé, porque é necessário, diga comigo, é necessário que por muitas tribulações alcancemos o reino de Deus. Amém? Eu vou pedir que você se coloque de pé só um pouquinho, nós vamos orar. Vamos falar com Deus em pé. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos mais uma vez como igreja. E como igreja, Senhor, fazemos menção do Senhor, que é a cabeça, Cristo.
Fazemos menção do Senhor através da Tua palavra, Senhor. Queremos aprender. Venha falar conosco mais uma vez. Que não haja nenhum tipo de barreira ou impedimento, mas que todavia haja em nós um certo desprendimento e uma concentração, Senhor, para ouvir, para entender, para que em tempo oportuno possamos também praticar, Senhor, aleluia, aquilo que aprendemos. A Tua palavra, Senhor, é para nós a luz que guia nossos caminhos, é lâmpada para nossos pés, luz para nossos caminhos. Precisamos dela, Senhor, para chegar no alvo, que é o Pai. Venha, Senhor, nos conduzir nesse momento, ó Pai, tanto a mim que vou transmitir e os meus irmãos que vão receber a Tua palavra, e que possamos sair daqui conhecendo um pouco mais, meu Senhor. O meu objetivo aqui, Pai, é contribuir, acrescentar, ajudar o meu irmão e a minha irmã de alguma forma, Senhor, a Te conhecer um pouco mais, a entender todo o Teu plano e projeto de vida para nós, e que possamos, ó Pai, atingir o objetivo de hoje. Espírito de Deus, tenha misericórdia e se mova no nosso meio. Pai, tenha misericórdia, Senhor, e se manifeste através do Teu Filho. Jesus, tenha misericórdia de nós e deixe claro aquilo que o Senhor quer nos falar. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor pela Sua palavra? Glória a Deus. Podem sentar-se, meus irmãos. Atos capítulo 14 vai falar da viagem missionária do apóstolo Paulo, bem como Barnabé. Ainda nesse capítulo, ambos são chamados de apóstolos, tá, irmãos? Então, se eu referir a eles assim, vamos entender Barnabé também como um apóstolo, se bem que não é um apóstolo como os outros, mas o texto trabalha os apóstolos, né? Se você pegar aí o capítulo 14, versículo 14, vai estar dizendo assim: ouvindo isso, os apóstolos no plural, né? Barnabé e Paulo. Então vamos chamá-los assim, amém? Eles então estão fazendo um trabalho missionário em algumas cidades, e a primeira cidade é Icônio. E o relato bíblico do versículo 1 diz assim, 14:1. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Tanto Paulo como Barnabé, e o texto fala que Paulo era o que mais falava, eles, quando chegaram naquela cidade, procuraram uma sinagoga, e ali eles começaram a pregar. E a primeira coisa que nós vamos aprender aqui e entender, meu irmão, é que você não consegue atrair ninguém a Cristo com excelência, senão pela pregação do Evangelho. É muito comum, no calor, no desejo que temos de ver os nossos entes queridos sendo salvos, nós tentarmos convencê-los de que eles precisam ir à igreja, de que eles precisam aceitar Jesus, de que eles precisam ser cheios do Espírito Santo e toda aquela coisa que nós sabemos que é verdade, mas você não consegue convencê-los assim. Você precisa pregar para eles. E você precisa pregar o plano de salvação, o plano de redenção, o plano de remissão. Você precisa pregar a Cristo para os seus familiares, para os seus entes queridos, para os seus amigos. Se você não for um bom pregador, se você não expor Cristo para os seus, você vai ter pouco resultado. E é por isso que a gente passa muitos anos e os nossos entes queridos não se convertem, porque nós insistimos na nossa força, e Deus não chamou você para servi-lo na tua força, nem para pregar na tua força, nem para trabalhar para Ele pelo teu poder, mas todavia você deve deixar claro o projeto de Cristo para aqueles a quem você quer ver salvo. Fale de Cristo, que Cristo seja o seu assunto principal.
Não convide o seu ente querido porque o pastor fulano de tal vai estar na sua igreja. Esse não é o projeto de salvação. Você tem que dizer ao seu ente querido sobre o projeto de Cristo. E quando ele receber a palavra da verdade, ele vai entender como um dia você entendeu. Ele vai abrir o coração como um dia você abriu o coração. E tão rápido, quando você menos imaginar, vai estar aqui para receber mais de Deus. Versículo de número 3, o relato bíblico diz que eles ficaram ali, detiveram-se por muito tempo, falando ousadamente acerca o assunto principal deles era quem? Jesus Cristo, o Senhor, que confirmava a mensagem da sua ou de sua graça, realizando o quê? Sinais, maravilhas pelas mãos. Então Deus gostava do que via eles falando e confirmava a pregação, fazendo sinais e maravilhas. Veja, irmãos, nós não buscamos os sinais e maravilhas. Nós buscamos conhecer a palavra de Deus para pregar a palavra de Deus, e pela pregação da palavra de Deus as pessoas passam a acreditar, e o Senhor é que confirma a pregação fazendo sinais e maravilhas. Quando nós invertemos essa ordem, nós temos pouco resultado. Não podemos fazer um culto de sinais e maravilhas, teremos que fazer um culto pregando o evangelho, e se Deus gostar daquilo que estivermos pregando, Ele vai confirmar com sinais e maravilhas. Nós pregamos, mas sinais e maravilhas é o Senhor que faz. Então eu não posso determinar isso, que esse culto vai ser um culto de sinais e maravilhas. Quem vai determinar isso é o Senhor. Se depois da pregação você creu nela e o Senhor se agradar do que Ele está vendo aqui, Ele vai fazer sinais e maravilhas. É isso que Josué e Caleb disse para o seu povo. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos entregar esta boa terra que mana leite e mel. Então somente não sejamos rebeldes à palavra do Senhor, aleluia. Quando você recebe a palavra do Senhor, quando você crê na palavra do Senhor, então sinais e maravilhas começam a acontecer e acompanhar o teu ministério, e não o contrário. Então quando a gente vai fazer uma campanha de milagres, não é bem o que Deus estava esperando. E é por isso que hoje a gente tem tanta dificuldade em ver e viver o que os apóstolos tanto viviam e o seu povo também. Versículo de número 7. Eles saem de Listra e agora eles saem de Icônio e vão para uma cidade chamada Listra. E o versículo 7 diz que quando eles chegaram ali, pregaram o Evangelho, ou em algumas traduções, boas novas. Eles chegam na cidade e a primeira coisa que eles fazem é pregar as boas novas do reino, as boas notícias de Cristo, amém? Você tem falado das boas notícias, sabe quando você encontra alguém, você diz assim: eu tenho uma boa notícia para você, Jesus Cristo morreu no seu lugar, Jesus Cristo levou sobre ele os seus pecados, Jesus levou sobre ele as suas dores, Jesus te ama, Ele tem um projeto de vida para você, Ele quer te salvar, te libertar, te resgatar do pecado e da morte, Ele quer colocar o seu nome no livro dele, o livro da vida. Ele veio para que você tenha vida e vida com abundância. Sabia que você não precisa viver essa vida que você está vivendo, porque Jesus Cristo já pagou um alto preço para que você não tenha que pagar um preço novamente. Eles começam a anunciar as boas novas, versículo de número 8. E estava ali assentado, ou nessa tradução, havia um homem, ele era paralítico, aleijado. Ele nasceu assim, ele era deficiente. Ele nunca tinha andado. Agora veja o versículo 9. Mas ele ouvia Paulo falar. E quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que ele tinha fé para ser. Paulo está pregando e a palavra gera fé. E Paulo em algum momento olha para aquele homem que nasceu deficiente, está vivendo uma vida de dor, de opressão, de angústia.
E ele olha para ele e vê que o homem tem uma fé compatível com o problema dele. Jesus disse assim em Mateus 17:20: se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Repita comigo: como um grão de mostarda. De novo: como um grão de mostarda. Pela terceira vez para você decorar: como um grão de mostarda. Direis a este monte: saia daqui e vai para acolá, e assim como você disser, se não duvidar no seu coração, vai acontecer. Algumas traduções trabalham a ideia de se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Qual é o problema dessa tradução? É que você pensa que se você tiver uma fé desse tamanhinho, você vai remover uma grande montanha. Se fosse assim, você já tinha removido. E o fato desse problema persistir na tua vida é porque a tua fé, e você tem fé, por isso está aqui, glória a Deus, mas a tua fé ainda não é compatível. Então, para a gente entender o que Jesus falou no capítulo 17 de Mateus, precisamos entender o que ele falou no capítulo 13. No capítulo 13 ele fala da parábola do grão de mostarda. E ele diz assim: certo homem pegou lá um grão de mostarda e plantou no seu campo. E este grão de mostarda cresce, desenvolve e se torna uma grande planta, a ponto das aves dos céus virem e repousar sobre ela. Então, quando Jesus está falando do grão de mostarda, ele está comparando ao reino. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. E um homem saiu ao seu campo e lançou esse grão, e ele desenvolve e cresce, fica grande. O que Jesus estava dizendo? Tanto o reino dentro de nós, como também a fé dentro de nós, ela vai crescer, ela não vai ficar do mesmo tamanho para sempre. Então, quando você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, você está fazendo a sua fé crescer, porque Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, ou pregação do Evangelho. Então, quando você está buscando, quando você está ouvindo, quando você está aprendendo a palavra do Senhor, ela vai gerando fé dentro de você. Essa fé vai crescendo, essa fé vai aumentando, e quando ela for compatível ao seu problema, você vai superá-lo. Quando essa fé for compatível ao seu gigante, você vai vencê-lo. Quando Golias desafiou o exército de Israel, praticamente mais de 90% daquele exército, com certeza, acreditava no Deus vivo, no Deus de Davi. Só que quando eles olhavam para o gigante, eles pensavam: eu não posso vencê-lo. E aí aparece Davi, um menino de 16 anos de idade, inferior aos outros soldados em força, em habilidade. Mas o que Davi tinha que os outros não tinham? Davi tinha uma fé compatível. E quando ele olha para o gigante, ele diz assim: eu vou arrancar a sua cabeça. Quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? A fé de Davi, Davi tinha uma certeza. Deus não entregou na mão dele a vitória por obra do acaso, irmãos. Há critérios, há princípios bíblicos que o próprio Deus determinou. Deus não ia dar uma vitória para Davi se ele não acreditasse que pudesse vencê-lo. Então, quando Deus olha para Davi, ele sabe que Davi creu o suficiente para derrubar Golias. Quando você tem uma fé compatível, Deus te coloca de frente com o teu problema para que você possa vencê-lo, derrubá-lo e jogá-lo por terra. Então, se você ainda não superou uma determinada área ou problema da tua vida, você precisa ouvir mais a palavra do Senhor. É por isso que nós estamos aqui, amém? É por isso e para isso que nós estamos aqui, para ouvir mais da palavra do Senhor, para que você tenha a sua fé edificada, porque quando você tem fé compatível, a palavra de Deus funciona. É isso que Paulo vai fazer na vida daquele homem. O versículo 10 vai dizer assim, que Paulo vai liberar uma palavra sobre ele, dizendo: levanta-se. A grande frustração de um líder é quando ele olha para uma pessoa e ele não entende que aquela pessoa não tem fé, e ele libera uma palavra para a pessoa dizendo: levanta, e aquela pessoa vai continuar como está. E ele se frustra dizendo: por que eu não tenho um resultado como fulano de tal tem? E ele até se culpa pensando que ele não é bom o suficiente ou não está no nível dos demais. Alguns até desistem. É importante você entender que a tua contribuição, ela é menor do que você imagina. Eu disse isso lá em Andradina. Eu cheguei em Andradina, o avião desceu, pousou, tinha lá um obreiro me buscando.
Esse obreiro me levou para um hotel que alguém já tinha reservado. Cheguei no hotel, tomei um banho, daqui a pouco veio os obreiros me pegarem para o culto. Fizemos um culto, alguém me levou de volta no hotel para me trocar e a gente foi para um monte orar. Logo na manhã seguinte, alguém me buscou para fazer uma viagem a uma outra cidade. Alguém me buscou para almoçar, alguém me buscou para o culto à noite, alguém me levou para o hotel e assim foi. Eu trabalhei relativamente sim, mas havia uma equipe trabalhando. Está vendo o que eu estou fazendo aqui? É uma das menores partes do culto. Por quê? Porque está tudo pronto. E se eu não tivesse uma equipe trabalhando, eu não teria para quem pregar. Veja, não depende só de você. Quem dera dependesse só de você. É um conjunto de coisas. Eu fui pregar na Assembleia de Deus terça-feira. E eu não sei o quanto aquele povo conhece a palavra de Deus. Então às vezes eu uso a seguinte tática. Eu solto um versículo pela metade e espero o povo completar. Eu soltei um versículo, eles não completaram. Soltei 2, nada. Soltei 5, nada. Uns 7 versículos, eles não conseguiam completar um versículo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que talvez eles não estejam prontos para receber aquilo que eu pensei que podia entregá-lo. A pregação pode ser boa e a recepção não ser tão boa. Às vezes quem recebe nem entende que a comida não é tão boa assim. Então não depende só do que quer, nem do que corre, mas está escrito de Deus que se compadece. Não depende do que quer, do que corre, mas de Deus que se compadece. Também está escrito, Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Deus quer que você faça a sua parte. Não mais do que isso. O restante Ele vai fazer. Veja. Versículo de número 10. Disse Paulo em alta voz: levanta. E o homem saltou sobre os pés. Ele não andou, ele salta. E aí ele começa a andar. Um homem que nunca andou na vida deu o seu primeiro salto, porque ele estava pronto e se capacitou a receber quando creu no que Paulo falou. Agora veja mais alguns versículos. Versículo 2 do capítulo 14. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios, ou nessa tradução. Mas os judeus que se tinham recusado a acreditar, incitaram os gentios e irritaram-lhe o ânimo contra os irmãos. Nessa primeira cidade que Paulo chega, em Icônio, depois que ele prega e uma multidão se converte, o versículo 2 vai dizer que nem todos se converteram, mas havia um grupo de judeus que eles chamam no texto de incrédulo. E os incrédulos começam a contaminar os gentios, começam a mudar o ânimo deles. Isso aqui é muito importante a gente entender, porque constantemente Deus vai falar ao seu coração, mas alguém vai tentar mudar o seu ânimo, alguém vai tentar mudar o seu entendimento, alguém vai tentar roubar a palavra de Deus no seu coração. Você pode sair de um culto poderoso e você vai chegar ali na sua casa e vai se deparar com um problema, e esse problema vai tentar roubar o que Deus falou, vai mudar o seu ânimo, vai deixar você triste. Quantas vezes Deus falou uma coisa, mas a situação em que você se encontra falou de outra maneira, e você, ao invés de ficar com a palavra de Deus, ficou com aquela ofensa, e aí você fica desanimado, e você até diz no seu coração: mas Deus falou, e por que não acontece? Mas Deus falou, e por que que não realiza? Mas Deus falou. Sempre haverá alguém combatendo aquilo que Deus fala. O seu coração está sendo disputado. Há uma guerra pelo seu coração, pelo seu entendimento.
Nós chamamos isso de uma luta espiritual. O inimigo também trabalha. E você precisa tomar muito cuidado com as influências. Existem muitas influências hoje. E você precisa tomar cuidado. Você precisa vigiar um pouco mais. Você precisa guardar uma coisa que a Bíblia chama de coração. De tudo quanto você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Cuidado. Paulo vai dizer na armadura de Deus: use o escudo da fé, para que você possa apagar os dardos inflamativos do maligno. Não deixe ninguém roubar o que Deus está te dando. Se Deus falou, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Versículo 5. E havendo um motim, tanto de judeus como dos gentios, com os seus principais ou seus líderes, eles passaram a insultar e apedrejar Paulo e Barnabé. Eles agora estão sendo perseguidos. Eles estão sendo maltratados. Na mesma cidade onde eles fizeram sinais e maravilhas, aquele povo que viveu sinais e maravilhas está jogando pedra neles, está perseguindo eles, estão maltratando eles. E eles tiveram que fugir, porquanto está escrito: fugir da aparência do mal. Cuidado, há momentos em que você deve fugir e não enfrentar. Há momentos que você deve sair correndo. Fuge, não tente enfrentar. Busque essa direção de Deus. Há momentos que você vai enfrentar o Golias. Há momentos que é melhor você fugir do Golias. Se é que você me entende. Versículo de número 11. Depois que Paulo e Silas determinaram que aquele homem andasse, Paulo libera uma palavra, o homem salta e começa a andar. Olha o que acontece nessa segunda cidade, a Listra. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram a nós. E chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Em algumas traduções, Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, deuses da mitologia grega. E eles pegaram ali animais para oferecer a eles sacrifícios. Depois que Paulo determina e libera uma palavra sobre aquele paralítico, e o homem começa a andar, uma multidão chegou até eles e disseram: os deuses se fizeram como homens. Pega lá os animais, vamos fazer sacrifícios a eles. E começaram a adorá-los como se eles fossem deuses. Idolatria. Idolatria é uma coisa muito comum nos dias de hoje, também dentro da igreja. É comum as pessoas idolatrarem um cantor famoso, um pregador, idolatrarem bens materiais, idolatrarem a sua igreja, idolatrarem uma série de coisas. Idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no seu coração. Deus não quer ser o segundo, Ele quer ser adorado como o primeiro. Escuta, ó Israel, só há um Deus, aleluia. Não terás outro Deus além dele. Não farás para ti imagem de escultura. Não se prostrarás a ela, nem prestará nenhum tipo de culto a ela. Só há um Deus, só há um Senhor, aleluia. E muitas vezes a gente vai deixando que algumas coisas tomem e façam parte do nosso coração, e vai roubando aquilo que deveria ser entregue a Deus. Então Paulo e Barnabé, eles rasgam as suas vestimentas e se revoltam dizendo: está vendo aqui, nós somos de carne e osso como vocês. E aí olha o que acontece no versículo 19. Na mesma cidade, então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio. Aqueles judeus que perseguiram eles na cidade de Icônio estão perseguindo eles na cidade de Listra. E mudaram novamente o ânimo da multidão. E dessa vez a pedra acertou. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Ele tomou tanta pedrada que ele desmaiou. Talvez Barnabé tenha conseguido fugir, como da outra vez.
era o crente atleta. Paulo era mais gordinho, igual o pastor Luciano. Não conseguiu correr tanto. Mas as pedradas o acertaram. Ele tomou tanta pedrada, irmãos, que o corpo dele não aguentou. E ele caiu desmaiado como se tivesse morto. E se não bastasse, eles pegaram Paulo desmaiado, pensando que ele estivesse morto, e arrastaram ele para fora da cidade. Olha como o capítulo 14 é interessante. Você tem avivamento, salvação, você tem sinais e maravilhas, você tem curas, mas no mesmo capítulo você tem perseguição, você tem idolatria, você tem apedrejamento, você tem feridas provocadas pelas ofensas. O mesmo capítulo trabalha essa polarização, como nós estamos chamando. O mesmo. Veja que há momentos em que as coisas vão ser lindas e maravilhosas, mas haverá momentos difíceis. E quando uma igreja trabalha só um dos momentos, ela nunca vai estar pronta para enfrentá-los. Então, quando uma igreja trabalha somente avivamento, cura, milagre, prodígio, maravilha, vai dar tudo certo, Jesus vai fazer uma obra incrível na tua vida, olha, vem, porque essa igreja aqui é muito poderosa, e essa igreja é tão poderosa, é mais poderosa até que a igreja dos apóstolos, e aqui é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, como diz aquele louvor, agora é só vitória. E você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade, você não vai ter nada. O que o teu cérebro vai aprender? O que ele vai identificar? É que se você não vai ter momento difícil, então você não precisa se preparar para ele. E é por isso que às vezes a gente tem evangélicos, meu irmão, que você não pode nem pisar no pé dele, que ele já vai sair da igreja. Todos os pastores que eu converso é a mesma coisa. Eles têm medo até de corrigir as pessoas hoje. Não pode mais corrigir, não pode dar um puxão de orelha. Eu venho de uma época em que, se o líder fez uma coisa que não deveria, o pastor colocava ele de banco e deixava lá por meses, e ele não saía da igreja. Hoje nós não aguentamos mais, meu irmão, ser pressionados. Nós temos dificuldades. Nós não somos mais resilientes. Qualquer coisinha nos afasta de Deus, e nos afasta da igreja, e nos afasta do propósito, e nos afasta do caminho que é Jesus. Nós estamos tornando evangélicos manhosos. Parece os nossos filhos hoje, que não consegue levantar, né? Um dos meus filhos, ele termina lá de comer o negócio dele, e chama a mãe para vir pegar o prato dele. Fala, rapaz, levanta aí, vai lá e põe você. Não levanta nem para colocar o prato, ele recebe a comida na mão, e quando ele termina, ele não consegue pegar o prato dele e levar, nem está pedindo para ele lavar. É só pôr lá na cozinha, é só colocar na pia. Hoje nós temos evangélicos manhosos, irmãos. Qualquer coisinha, quantas igrejas você já não passou? E você passa por uma igreja e alguma coisa acontece, e você logo resolve sair, resolve mudar, e põe tudo na conta de Deus. Deus falou para mim que era para eu sair. Você deseja estar no altar, e depois que você sobe no altar, qualquer coisinha que acontece, você dá uma desculpa para sair do altar. Nós não somos daqueles que retrocedem, meu irmão, mas daqueles que permanecem. Nós não somos daquele que desistimos facilmente. Haverá momentos difíceis, sim, mas Deus te chamou para ser resiliente. Haverá momentos em que haverá milagres, prodígios, maravilhas. Quantos testemunhos nós não já vimos aqui no nosso ministério? Mas haverá também pedrada, haverá paulada, haverá perseguição. No mundo tereis aflições, meu irmão. Ergue a tua cabeça e saiba que um está em oposição ao outro, e ambos faz parte do teu ministério. Haverá momentos difíceis e você não pode desistir facilmente.
Ninguém é aprovado nesse evangelho se desistir facilmente da sua batalha, da sua luta. Paulo se tornou um apóstolo extraordinário, porque aguentou perseguição, aguentou prisão, aguentou pancada, aguentou pedrada, aguentou traições. E quando a gente não se prepara para isso, qualquer coisa vai nos afastando de Cristo. Emocional abalado, crentes depressivos, ansiosos, angustiosos, sofrendo barbaridade, mas não por causa da pedrada, porque são tão fracos que quando vem uma notícia ruim não conseguem lidar com ela. Veja, isso aqui não é uma brincadeira. Haverá momentos maravilhosos, mas haverá momentos difíceis. E vou dizer mais, também quando uma igreja só prega tribulação, irmãos, é terrível também. Tem irmão que você vai perguntar como é que ele está, e ele fala, estou na luta. Sabe como é, né, pastor? Só tribulação, só adversidade. E ele não consegue simplesmente dar um glória a Deus e dizer, está tudo bem. Está tudo bem, eu tenho que comer, eu tenho que me vestir. Está tudo bem, eu dormi, eu tenho uma casa para dormir. Está tudo bem, o Senhor está me sustentando. É claro que a vida não é maravilhosa e nem vai ser nessa terra, irmãos. Não é uma Disney, não é uma Disney World, não, meu irmão. É um mundo. E aí começa só luta, só tribulação, só adversidade, irmãos. Tem crente que não dá nem para conversar com ele mais. Não dá, ele te desanima se você andar com ele. Imagina você andando com alguém, o negócio tá feio, o diabo tá furioso, o inimigo se levantou. Oh, cuidado, pastor. Essa aqui é macumbeira, aquela ali é bruxa. Esse alimento aqui, se eu comer, vai morrer, porque foi consagrado ao capeta. E quando você pensa assim, também você não se prepara para os momentos bons. É por isso que quando uma coisa boa acontece com você, você não consegue aproveitar. Tem uma esposa, tem um marido e não consegue aproveitar. Tem filhos lindos e não consegue aproveitar. Tem uma casa confortável e não consegue aproveitar. Tem uma igreja maravilhosa e não consegue aproveitar. Tem uma equipe de louvor adorando maravilhosamente. É só você fechar o teu olho e gritar o mais alto possível. Com a máscara você não vai nem atrapalhar. Estratégia de Deus. Canta, adora, aproveita. E aí, irmãos, a gente quando recebe coisa boa, a gente não consegue aproveitar bem. Você tem aproveitado bem o que Deus tem te dado? Tem aproveitado bem as coisas boas que têm te acontecido? Um dia Deus falou no meu coração, eu estava orando, estava buscando a Deus e o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele diz, eu quero que você aproveite bem as coisas boas que eu coloquei na tua vida. Eu estava apresentando umas coisas que não estavam tão boas assim. E ao invés dele falar comigo sobre as coisas que estavam ruins, Deus me chama para falar das coisas que estavam boas. E é interessante quando Deus faz isso, Ele tira o foco do problema. Jesus fez isso no deserto, quando Satanás falou para ele, transforme as pedras em pães, Ele tira o foco e diz assim, não, nem só de pão vai viver o homem. E Ele muda o assunto. E o Senhor mudou o assunto comigo naquele dia, e Ele começa a falar das coisas boas. Então eu olhei, terminei a oração, eu olhei para minha esposa e fixei os meus olhos nela. E ela, o que foi? Eu comecei a admirar como a minha esposa é bonita. Olhei os meus filhos, olhei a casa, e eu comecei a pensar, eu tenho mais do que preciso. Eu tenho até mais do que o necessário. Eu tenho mais do que 3,5 bilhões de pessoas no mundo têm. Eu comi bem,
Eu posso dormir bem. Eu posso fazer um churrasco na minha churrasqueira. Eu posso tomar uma água gelada. Se a minha alma desejar, eu posso ir ali na esquina e comprar uma coca. Mas o inimigo, ele começa a mostrar para você só as coisas ruins, até você perder gosto pela sua própria vida, o que Deus te deu. Você muitas vezes não consegue aproveitar o melhor que Deus te deu. Aí fica triste, fica depressivo, fica com angústia e não desfruta. Porque você não aproveita melhor o que Deus te deu e esquece um pouquinho daquilo que Ele ainda não te deu. Porque você não tira o foco daquilo que você ainda não tem e foca naquilo que você tem e aproveita o que você tem. Porque você não está aproveitando nem o que você tem e está buscando algo que você não tem, porque você acha que você vai aproveitar o que você não tem, sendo que você não aproveita nem o que você tem. Para a gente encerrar, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Se não me engano. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Olha o que um sábio disse: quando os dias forem bons, olha essa tradução que boa. Quando os dias forem bons, aproveita. Sabe o que essa pandemia provocou no coração de muita gente? A ideia de que acabou. E muita frustração porque eles não aproveitaram o que tinha antes. Por exemplo, sair na rua sem máscara. Meu pequenininho falou: mãe, quando é que nós vamos poder tirar essa máscara? Bom, eu andei sem máscara por mais de 40 anos. Podia ter aproveitado melhor. Às vezes a gente não consegue fazer isso. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, leve em consideração. Deus fez o quê? Tanto um quanto para evitar o quê? Que o homem descubra alguma coisa sobre o seu. Imagina se você tivesse a seguinte percepção, a seguinte ideia: só vai acontecer coisa boa até o meu último dia de vida. Você adivinharia o seu futuro. Ele não está falando de adivinhação no termo que a gente compreende, né? Adivinhar os pormenores. Mas ele está falando de um todo. Veja que se eu soubesse que a minha vida seria só coisa boa do começo ao fim, eu diria ao meu coração: não importa o que eu faço, vai ser tudo maravilhoso. O contrário também. Imagine alguém dizendo: bom, daqui até o final vai ser ruim, acho até que eu vou me matar. Mas olha o que Deus faz, um em oposição ao outro. E é importante que você viva os dois para ser completo e a chegar mais perto de uma perfeição. É importante que você saiba lidar com momentos bons, mas também com momentos ruins. E é importante que você saiba que o seu dia amanhã pode ser bom, aproveita, mas pode ser ruim, considera. E esse considera não é exatamente aceitar no sentido de ser passivo, mas quando vier um momento difícil, você considera, porque faz parte da tua vida e você vai precisar enfrentá-lo e precisa estar pronto, ao menos psicologicamente, para isso. Então Paulo, ele dá um conselho, e a gente pode encerrar com esse conselho dele. Atos capítulo 14. Versículo 21.
E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, ele fez muitos discípulos e voltou para Listra, Icônio e Antioquia. Essa cidade aqui é Derbe, tá? Onde ele fez discípulos também. E ele confirmou o ânimo deles. De que forma? Permaneçam na fé. Independente do seu momento ser bom ou do seu momento ser ruim, o conselho aqui vai ser o mesmo. Permaneçam confiantes em Deus. Não importa o que você esteja vivendo, confie no Senhor. Não importa se é bom, se é ruim, confie em Deus. A coisa está boa, você está cheio de dinheiro, as coisas estão fluindo para você, não confie nisso. Está escrito: não confie o rico na sua riqueza, o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria. Mas aquele que fizer menção, faça menção do Senhor e confie no Senhor. Mas se tiver ruim, faça a mesma coisa. Mantenha a sua fé no Senhor. Porque o choro dura uma noite, a alegria vem um amanhecer. Há promessas de que isso vai mudar. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão em asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, vão andar e não vão parar. Veja, foco é sempre Cristo. Por isso Paulo pode dizer: eu aprendi a me contentar nos extremos. Sei passar fartura, sei passar necessidade, posso tudo naquele. Porque o foco era sempre o mesmo, fé. Quando ele manda uma carta para Timóteo, ele diz: Timóteo, eu vou morrer logo logo, hein? Fique sabendo. Mas eu combati o bom combate da vida, acabei a carreira e guardei a fé. Tudo que não provém da fé é pecado. A fé é um firme fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Você é salvo pela graça mediante a fé. Então a fé tem que estar sempre no teu ministério, a tua certeza e confiança no Senhor. Então quando nós olhamos para a palavra, cremos nela, andamos por ela. Pode estar sol, pode estar frio, pode estar chovendo ou fazendo uma tempestade, inverno, verão, outono ou primavera, não interessa. Permanecemos firmes na fé e vamos até o final, meu irmão. Seja firme e constante. Seja firmes e constante. Seja firmes e constantes. Aleluia! Se coloque de pé, vamos orar. Feche os seus olhos. O grupo de louvor, se quiser, pode subir. A gente adora a Deus, um cântico. Oh, aleluia. Comece a falar com Deus agora. Deixa o grupo de louvor se mover, mas você fique parado. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Talvez você esteja vivendo um dos extremos e o Senhor quer atrair você à fé. Ele quer que você confie nele e ande confiadamente no Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, depois de termos ouvido a Tua palavra, Senhor. Praticamente tudo que foi citado aqui está escrito. Foi a palavra que o Senhor nos deu. Eu peço a Ti, ó Deus, que esta palavra, Senhor, ela possa gerar em nós a fé suficiente para continuarmos firmes e fortes nesse ministério, nessa chamada do Senhor. Tu és, Jesus, o nosso caminho que nos conduz ao Pai. E nós só podemos trilhar esse caminho confiando no Senhor, demonstrando uma fé verdadeira e genuína. Mas constantemente, Senhor, as polarizações podem nos afastar ou querer nos afastar de Ti. Eu já vi, Senhor, pessoas que foram abençoadas e se afastaram da igreja, que a coisa ficou tão boa que eles acreditaram que não precisava mais do Senhor. Alguns, Senhor, que foram à igreja apenas para buscar uma cura, uma libertação, e quando ela aconteceu, eles pensaram que não precisava mais dar continuidade. Também já vi, Senhor,
nesta caminhada que faço e que fiz e faço. Alguns, ó Senhor, que desanimaram diante de tanta luta, diante de tanta tribulação, porque receberam uma promessa, Senhor, de que nada de ruim iria acontecer. Eles pensaram, ó Senhor, que só haveria coisas boas depois que aceitassem o Senhor como o Senhor e Salvador. E quando veio a perseguição e quando veio as pedradas, Senhor, eles não conseguiram resistir. Por isso eu oro agora, Senhor, pelos meus irmãos que aqui estão. Eu quero pedir a Ti, ó Pai, pelos nossos irmãos que estão nos assistindo e vão nos assistir posterior a esta. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que eles possam, ó Pai, ser edificados na verdade. A Tua palavra é a verdade, e que ela gere a fé suficiente para darmos continuidade, Senhor. Porque Paulo vai dizer e deixar claro: importa-nos que por muitas tribulações venhamos alcançar o reino. O Senhor nos trouxe o reino, Senhor, mas entrar no Teu reino e viver no Teu reino na eternidade, Senhor, Senhor, não vamos chegar lá sem enfrentar os nossos problemas, sem enfrentar as nossas adversidades, sem enfrentar perseguições, sem enfrentar lutas, ó Senhor, e tribulações. Eu quero pedir a Ti, Senhor, levanta homens e mulheres de Deus resilientes, fortalecidos no Senhor, que nenhum de nós seja meninos na fé, que nenhum de nós seja filhos mimados, meu Senhor. Eu penso que o Senhor não cria filhos mimados, mas que todavia o Senhor cria filhos, ó Pai, como Davi, que aos 16 anos de idade lutava com o leão, lutava com o urso e lutou com Golias, meu Senhor. Nós somos chamados, ó Deus, para enfrentar, ó Pai, leões, para enfrentar ursos, para enfrentar gigantes, se for necessário. Nos capacita, Senhor. Arabaia Xanabandaya Kandaya Sobiadaya Andarabaia. Paulo, quando tomou as pedradas, meu irmão, e foi jogado para fora da cidade, o relato bíblico diz que os irmãos chegaram até ele para enterrá-lo, mas ele se levantou, e Deus está te dizendo: levanta, levanta a tua cabeça, ergue a tua cabeça, Jesus continua contigo, não é uma pedrada que vai te afastar dele. Oh, aleluia. Paulo vai dizer: Senhor, nada pode nos afastar do Teu amor. Nada pode nos afastar do Teu amor, nem luta, nem perseguição, nem espada, nem anjo, nem vida, nem morte. Nada pode nos afastar do Teu amor. O Teu amor é superior. O amor de Deus é superior ao problema que você está vivendo, meu irmão. O amor de Deus é superior a essa luta. O amor de Deus é superior. Seja cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não te capacita apenas a ser usado nos dons espirituais, a compreender melhor a palavra do Senhor, mas também te capacita a enfrentar momentos difíceis. Resista, persevera, permanece, fique firme. E o Senhor vai se agradar sempre de você. Confia nele, confia nele, confia nele. Confie no Senhor. Moisés também foi perseguido. Moisés também passou momentos difíceis. Josué também passou momentos difíceis. Davi também passou momentos difíceis. Paulo passou momentos difíceis. Pedro passou momentos difíceis. Nós também passamos momentos difíceis, meu irmão. O próprio Jesus passou o pior momento, ou mais difícil da história, quando ele teve que enfrentar a crucificação. Mas assim como o nosso Senhor venceu, se você crê, também vai vencer. Está escrito: e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Shadabaia. Em o nome de Jesus, creia. Em o nome de Jesus, caminhe pela fé.
Não confie exatamente no que os seus olhos veem, mas confie no que Deus fala para você. Confie no que Deus colocou no teu coração. Confie na palavra do Senhor. Ele disse: eis que estou contigo todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. Paulo tomou a pedrada e Deus estava com ele. Estevão tomou as pedradas, mas Deus estava com ele. O mais importante é que ele não vai te abandonar. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Se vivemos é para a glória de Deus. Se morremos é para entrar na eternidade e descansar no nosso Deus. Oh, aleluia. Eu abençoo, Senhor, o teu povo. Eu abençoo o teu filho, Senhor, os teus servos. Seja com eles. Seja com eles. Seja com eles. E que eles saibam que o Senhor está presente. Que o Senhor não os deixa, não os abandona. Vão até o fim. Combata o bom combate da vida. Acabe a carreira. Guarde a fé. E o Senhor, Salvador, justo e juiz, dará a você uma coroa. Não somente a você, mas também a todos aqueles que amarem a volta de Cristo. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Eu tenho aqui um pedido de oração. Nós vamos orar intercedendo pela Cida que está